Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim: olha, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Era momento de guerra, era momento de concentração, e precisava que se reunissem todos naquele lugar. Então foram todos para a casa de Deus. Josafá chamou todos para a congregação e apregou o jejum. Por quê? Já pensou, eles ficaram ali juntos, organizados e buscando ao Senhor em oração, cumprindo, né, a visão do profeta. Era um momento de guerra, de conflito, de sofrimento, o povo com medo, acuado. O jejum aqui está o quê? Mais do que caracterizado como um hábito que acompanhava a oração. Então vamos lá. Então nós vamos ver, primeiramente, que Jesus associou o jejum a um ato de luto, medo e tristeza. Quando os discípulos, por isso que eu falei que eu ia voltar nesse texto, que nós falamos que os discípulos questionaram o jejum, né, dos discípulos de João e o jejum, e por que os dele não jejuavam. Nesse momento, Jesus associava o luto ao medo e à tristeza. Ele disse assim: respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar triste, né, em Mateus 9, versículo 15, os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, contudo, em que lhes será tirado o noivo, nestes dias hão de jejuar. Depois, Mateus 26, 45 diz: então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26, 56, que diz assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Você sabe que houveram dias, até o dia do Pentecostes, inclusive, em que os discípulos ficaram amedrontados, escondidos em cavernas, nas suas casas. Houve um momento de grande retiro, de grande medo, ficaram inseguros. E naqueles dias eles jejuaram. Jejuaram por causa do medo, por causa da tristeza, né? Como diz aqui a palavra, como o Senhor deixou tão claro, pelo luto, pelo medo e a tristeza. Uma outra forma de jejum que os judeus têm é o jejum do luto. Você sabe que quando morre alguém, né, na família de um judeu, ele fica sem comer alguns dias. Eu tive a oportunidade de conviver com um casal judeu na minha infância. A mãe dele faleceu e foi uma coisa, era feio. Eu chegava lá, olhava assim, ele ficava num cantinho da casa, ficou um tempo sem comer. Então, é um ritual, um hábito lá dos judeus. É um jejum involuntário. Por que esse jejum é involuntário? Porque quando a pessoa... Já viu alguém com medo de ficar com fome, meu irmão? Tu já viu alguém com medo parar para comer? Jejum, pelo medo, pela tristeza. Quando você está triste, a primeira coisa que a gente perde é o apetite, não é? Quando está triste. Eu vou falar para vocês, a minha mãezinha, quando partiu para a glória, eu fiquei numa situação que eu não sentia vontade de nada. Sabe aquele momento, aqueles primeiros 3 dias de luta, que isso é terrível. Sabe, uma coisa terrível, que só quem passa sabe o que é. Esse é um jejum involuntário, irmão. Estou errado nisso? E digo mais, é um jejum que é permitido a você fazer. Porque você está triste. Você está sem comer porque você perdeu o apetite. É uma coisa natural. O jejum, como ato involuntário, está entendido aí no judeu? Um ato involuntário. Agora nós vamos desmistificar o jejum de Cristo. As pessoas têm o hábito de dizer que Jesus foi guiado ao deserto para jejuar. Mas a Bíblia nem diz isso. A seguir, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 3, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para jejuar. É isso que diz? Não. Para ser tentado pelo diabo. Jesus foi para o deserto porque ele quis? Não. Ele foi para o deserto porque ele achou que precisava jejuar para ficar forte e vencer o diabo? Não. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está aqui, a frase é essa. Agora carece de uma interpretação literal. E quando a interpretação é literal, aí eles querem inventar, não dá para entender. Quando depende de revelação espiritual, eles querem ficar com o literal.
Quando está claro na Bíblia, eles querem inventar. Não entendo isso. Quando é para olhar com olhos espirituais, eles querem ficar no que está literal, que está falho, como Marcos 9:29, que nós vimos aí.